a cruz, porque os fariseus, os líderes religiosos tramavam, falaram: esse cara vai dar problema para a gente, ele vai se revoltar com Roma, não tem como negar os sinais que esse cara faz, esse cara precisa morrer. E por isso que Jesus foi crucificado. E eu desconheço, tá? Não tem na Bíblia, e no livro de história eu desconheço, porque Roma crucificou muitos judeus, muitos judeus foram crucificados, mas o único judeu que foi entregue pelos próprios judeus foi Jesus. Ele foi o único que os próprios judeus falaram assim: crucifica ele. E aí você imagina, você está seguindo Jesus há 3 anos, você vê o cego andar, você viu o paralítico andar, o cego enxergar, é só para ver se você está ligado, é para você sorrir que você estava muito seco. Eu vi o cego andar. Eu também, toda vez que você viu. Ô glória! Então, eles viam milagres. Sabe qual a imagem que eles tinham de Jesus? Jesus, ele é indestrutível, ele é invencível, ninguém pode tocar em Jesus, ninguém vai fazer nada com Jesus, porque Jesus é o cara. Essa era a imagem que aqueles homens tinham de Jesus. E aí num belo dia, estou só enrolando vocês para poder entrar na mensagem. E aí num belo dia, Jesus chega para aqueles homens e fala para eles assim: olha, eu vou bem morrer. E aí o pessoal não entendeu nada. Mas como assim, Jesus? Como é que tu vai morrer, rapaz? Quando é que tu vai tomar esse reino aí, cara? Que a gente está esperando para tomar. Eu quero ser governador, quero pegar um negócio aí, eu mando o Pôncio Pilato embora, eu vou ficar no lugar dele. E Jesus fala assim: não, gente, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E aí ele começa com um papo que eu acho um papo muito complexo. É difícil para mim hoje, imagino para aqueles caras naquela época sem o Espírito Santo ainda. E aí eu ficava olhando ele, Jesus falando: olha, é melhor que eu vá, eu tenho que ir, eu vou para o meu pai, mas tem uma boa notícia, né? Vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o Consolador. Glória a Deus. E vocês que creem em mim vão fazer obras iguais a que eu faço, e farão obras maiores que eu faço. E aí eu fico pensando, eu falei: Jesus, a gente vai fazer obra maior do que ele? Vamos. E os apóstolos fizeram, porque os apóstolos chegaram em lugares que Jesus nunca chegou. E hoje nós temos oportunidade de chegar em lugares que Jesus nunca chegou. Aleluia. Glória a Deus. Porque Jesus, ele ensinou 12 pessoas, e através dessas 12 pessoas, hoje o Evangelho chegou até nós. Aleluia. E é interessante como é que é essa conversa. Ele fala: olha, eu vou para o Pai, eu vou morrer, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Bom, imagina, não sei se vocês já ouviram aquela... É uma piada, tá, pastor? Com todo respeito, não sei se vocês ouviram essa piada muito velhinha, os mais jovens me perdoem, tá? Que dizia assim: 2 amigos gostavam de jogar futebol, e um deles, né, eles fizeram uma aliança entre eles: olha, será que jogar futebol é pecado? Vamos fazer um pacto. Aí fizeram um pacto, os 2 amigos: ó, quem morrer primeiro vai ver no céu se é pecado ou não, e volta para avisar o outro se é pecado ou não. Tá combinado? Eles fizeram firmar essa aliança. Essa piada é muito velha, mas vou contar. E aí um dia um deles morreu. Passou um tempo, o cara foi lá no pé dele: irmão, né, uma voz de assombração, tem uma notícia para te dar. Aí 2. Aí ele falou: qual? Ora, futebol não é pecado. Aí ele: glória a Deus. E qual é a outra? A outra é que você já está escalado na próxima partida. A notícia que Jesus estava dando para esses camaradas era mais ou menos isso. Tipo assim: eu vou morrer e eu vou vir buscar vocês. Eu sempre leio esse texto e eu sempre fico imaginando a gente na glória. A casa do meu pai tem muitas moradas. A gente até usa isso aí para poder consolar, né, as pessoas que tiveram perdas, né, óbitos e tudo. Mas cara, a palavra não era essa. A palavra não era lá. A palavra de Jesus é: eu estou no Pai, eu vou, mas o Pai fica.
Vou falar de novo. Ele diz assim: eu vou, mas o Pai fica. Por que o Pai fica? Porque eles olhavam para Jesus, e é isso que ele está falando para Filipe. Como é que você pede para ver o Pai? Você está olhando para mim. Eu e o Pai somos um só. Quem me vê, vê o Pai. E sabe que Jesus está nos propondo, meus irmãos? Ele está nos propondo o seguinte: olha, eu vou, e o Espírito de Deus, o Espírito do Pai que está em mim, ele vai vir para vocês. E quem olhar para você vai ver o Pai. Quem olhar para você vai ver o Pai. É isso que ele está falando. Quem olhar para você vai ver o Pai. Porque a obra dele na cruz é isso, ó. Eu vou ali, porque é o seguinte, ó, vou te falar, eu estou contextualizando ali como Jesus deve ter explicado para os caras, que eram meio burrinhos. Fala assim: olha, existe uma coisa que Deus ele não vai contra a palavra dele. E isso tem Jesus tentando explicar, estou imaginando. Então, existe uma coisa chamada justiça de Deus. E aí, para satisfazer essa justiça, eu vou ter que ser o cordeiro sem mancha, sem pecado, sem nenhum defeito. Aí, eu vou morrer por vocês. Quando eu morrer por vocês, a justiça de Deus vem sobre mim. A ira de Deus vem sobre mim, porque todo o pecado do mundo vem sobre mim. E você está perdoado, para que o Espírito do Pai vá sobre você, não só sobre você, mas em você, e ele passe a fazer uma obra dentro de você. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus estava falando. É melhor eu ir, porque hoje ele está dizendo assim: o Espírito ele está entre vós, mas ele estará em vós. Tem coisa, né? Eu imagino os discípulos, tem coisa mais gostosa do que você ter Deus andando do nosso lado? Tem, irmãos, Deus dentro de nós. Não existe coisa melhor do que você ter a presença de Deus. E isso é feito pelo sacrifício de Jesus. Simplesmente para aquele que crê. Aí você pode falar assim: poxa, mas eu sou um porcaria, eu estou em pecado. Mas você crê, você confessa o nome de Jesus, você crê na obra que ele fez na cruz, que ele morreu no seu lugar, no meu lugar, você recebe o Espírito de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E o interessante é que o que Jesus estava falando para os seus discípulos era o seguinte: olha, você é meu discípulo, cara. Você vai ter que fazer obra maior do que o que eu fiz, porque aquilo que está em mim vai estar em você. E esse negócio não vai parar em você, esse negócio vai estender. Porque tem muito lugar ainda que o Evangelho não chegou. Tem muito lugar que o Evangelho precisa chegar. E eu tenho falado muito isso aqui na igreja. A gente precisa sair das quatro paredes. A igreja, ela precisa levar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. E você e eu, a gente precisa se colocar no lugar desses camaradas, dos discípulos. Porque Jesus, ele nos chamou para ser discípulo. E para você ser discípulo de Jesus, você precisa de três coisas básicas. Você precisa saber, você precisa aprender com Jesus, de Jesus e sobre Jesus. Vou explicar o que é isso. Aprender com Jesus é aprender como ele fazia. Exemplo, né? Nós somos uma igreja pentecostal e às vezes a gente fica se questionando: poxa, mas por que não veio? Por que a cura não aconteceu? Por que não fez isso? Irmão, como que Jesus fazia? A Bíblia diz que ele ia, curava o leproso, mas antes de curar o leproso, ele dava um abraço no leproso. Às vezes, irmãos, a gente não tem a noção dos planos que Deus tem para nós e para as pessoas. Aquela cura vai glorificar o nome de Deus, ou de repente aquela enfermidade, aquela tribulação que aquela pessoa está sofrendo, ela vai vencer e assim vai glorificar mais a Ele. Eu vejo meu irmão ali, ele glorifica a Deus. Será que ele glorificaria mais a Deus se ele tivesse plena visão? Ou ele glorifica? Eu sei que é triste a gente pensar assim, mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes, por que a cura não aconteceu? Por que que... Aí eu te pergunto, você faz como Jesus fazia? Porque de repente você ora, e eu falo isso para vocês,
né? Se eu orar por 30 pessoas, uma é curada. Uma é curada. Às vezes a gente conta testemunho e vai contar de quem é curado, vai contar de quem não é curado, vai contar de quem foi. Mas a maioria que você ora não é. Porque existe uma chave que Jesus tinha com o Pai. Ele disse que tudo aquilo que a gente pedir no nome dele vai ser feito. Por quê? Porque tudo aquilo que ele pedia em nome do Pai era feito. Jesus, ele tinha uma sintonia tão perfeita com o Pai que funcionava assim. Jesus, ele sentia que tinha uma tempestade. Ele precisava acalmar o vento. A vontade do Pai era acalmar o vento? Era. Então Jesus liberava a palavra: vento, aquieta-te. Deus fazia a obra. É o que ele está falando ali. É Deus que faz a obra em mim. As palavras que eu digo não são minhas, é do meu Pai. Sabe qual é o nosso segredo? Sabe qual é o segredo da oração ser atendida? É quando você libera a palavra que o Pai quer. Aí a oração é atendida. Porque se um apóstolo daquele fala assim: eu quero um camelo 2.0, você pode ter certeza, se o apóstolo Pedro pedisse isso, Deus não dava. Porque não ia glorificar ele, ia glorificar só o Pedro. A nossa oração, ela tem que estar alinhada com a oração do Pai. Quando você pede o que o Pai quer, o milagre vem. Independente, irmão, você que vai fazer o trabalho evangelismo na rua, se o cara da lepra vai ser curado ou não, não importa. Mas Deus não impede que você dê um abraço. Se ele vai curar ou não, o problema é dele. Eu falo para Deus: ó Deus, agora é contigo. O Espírito Santo, a bola